Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. E o presidente Bolsonaro humilha o Exército. E será que vai ficar por isso mesmo? Essa notícia está ganhando o noticiário hoje, de uma forma muito tímida ainda, mas a julgar pela reação das Forças Armadas, parecem que entubaram, parecem que aceitaram a humilhação. E aí a responsabilidade está sobre os ombros dos comandantes, do Exército, Marinha e Aeronáutica, das mais altas patentes. Porque na medida que eles estão vendo um ato translocado, sem fundamento jurídico, sem fundamento moral, praticado pelo presidente da República, invadindo as atribuições constitucionais do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, tem alguma coisa estranha no reino da Dinamarca. Será que o contra-cheque que a ala militar está ganhando dentro do governo Bolsonaro está funcionando como um cala-boca para essa gente? E a sociedade? Como é que a história julgará essas pessoas todas que estão dentro do governo Bolsonaro e estão se omitindo com relação a essas coisas? Bom, gente, eu vou explicar isso um pouco mais para vocês. Você que chegou agora, se inscreva no Portal do José, que a gente tem um papo direto mesmo. Nosso propósito aqui é jogar luz sobre temas que os grandes meios de comunicação não abordam, E se você gostar, dê o joinha, compartilhe, leve os nossos temas aqui para discutir com seus parentes, seus amigos. Sempre a gente consegue aprender muito com esse tipo de diálogo, com esse tipo de tema quando a gente coloca ele em pauta, Bom, todos nós estamos vendo hoje, timidamente pelos meios de comunicação, notícias que são secundárias porque os grandes temas são o enfrentamento da pandemia, a crise política que o Brasil está vivendo, e os comportamentos translocados do presidente da República. Como eu disse a vocês, existe aí um pano de fundo complicado. Primeiro, que apesar de termos uma situação mundial muito problemática, isso acaba funcionando como uma grande cortina de fumaça ao saque que é cometido contra países, contra populações pobres de países como o nosso, como está acontecendo agora. Porque não pense você que as pandemias, as catástrofes e as crises são para todas as pessoas, não. Existem grupos que são muito protegidos e grupos que conseguem extrair grandes benefícios no meio da catástrofe. Eles têm estratégias para todo tipo de configuração. Então, enquanto o povo brasileiro está sendo jogado cada vez mais numa situação de miséria e uma situação de empobrecimento, tem uma parcela muito pequena, ínfima, que está ganhando muito dinheiro. Não pense você que o Itaú, o Bradesco, o Santander, a família Marinho, a família dos bilionários desse país sairão piores dessa crise do que estão entrando, não. Tem muito interesse e aí isso explica um pouco porque eles não atuam de uma forma muito contundente para extirpar do poder do nosso país, do poder central, esse órgão gangrenado que é o presidente da República e todos os parasitas homicidas que estão junto com ele. Eu digo parasitas homicidas porque você já sabe, eu abordei no programa anterior que o presidente conscientemente, quando ele sabe que os atos que ele está comandando acarretam resultado morte e ele não faz absolutamente nada, ele só pode ser um assassino e as pessoas que estão com ele são cúmplices. E por isso que o ministro Moro nunca deverá ser esquecido no meio dessa história. Por mais qualidades que ele possa ter sobre o olhar dos seus simpatizantes, essa mácula na história dele será a maior mácula da história da vida desse personagem. E vamos deixar isso bem registrado aqui. Mas vamos voltar aqui ao assunto principal. O que aconteceu, gente? Por que o Exército, por que o Ministério da Defesa foram humilhados pelo presidente da República e até o momento que eu estou gravando esse vídeo, nada está acontecendo, Aliás, em se tratando de situações graves, só para dar uma frisada, o dólar está batendo recorde de novo, porque a moeda brasileira é que mais se desvaloriza no mundo no meio dessa história toda que a gente está vivendo. Bom, então o que aconteceu? Aconteceu que o Ministério da Defesa, aliás foi o Exército, através do Ministério da Defesa, Comando Exército, Comando Logístico, Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, eles baixaram a portaria 46, depois baixaram a portaria 661, que regula e rastreia a utilização de armas de fogo no nosso país. Então todas as armas aqui teriam que ser registradas, teriam que ter um DNA, vamos dizer assim, e a tecnologia permite que isso seja feito de uma maneira mais eficiente.
as munições também teriam que ser registradas e por aí vai. Mas é só disso que se trata essa portaria? Não. Ela trata de assuntos muito mais estratégicos. E por que o presidente da República mandou revogar essa portaria? Né? Para atender que tipo de interesse? Ele invocou ali uma norma de ordem técnica? Ele teve um fundamento ali de proteção à sociedade? Quem é que o presidente está protegendo ou tentando proteger, evitando com que armas de fogo e munições não sejam rastreáveis? Mas o pior é o que tem no conjunto da obra aqui, né? Nesse anexo aqui, não só as armas de fogo deveriam ser rastreadas, mas também dinamite, explosivo plástico, emulsão encartuchada, pólvoras mecânicas, pólvoras químicas, acessório explosivo, outros acessórios iniciadores e conjunto estopim-espoleta. Como vocês podem ver, são assuntos assim da maior importância que deveriam e que são tratados pela competência exclusiva do Exército Brasileiro, que regula as armas que chegam até o Brasil, os explosivos, a procedência, a sua distribuição, enfim. Por que o presidente resolveu interferir nesse tipo de situação? A justificativa dele foi que essa portaria desatende o pensamento dele. Isso fere absolutamente o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, enfim, de todos os princípios constitucionais na gestão da coisa pública. Então isso acabou motivando o Ministério Público Federal a abrir 2 inquéritos para investigar a responsabilidade do presidente da República. E certamente ele não vai conseguir explicar, não vai ter razões morais, razões jurídicas que justifiquem ele ter feito esse tipo de coisa. Então, gente, como eu já apontei para vocês, não se surpreendam se no final do mandato dele, ou se houver uma interrupção, se ele sofreu impeachment, se ele renunciar, não se surpreendam se ele terminar junto com os filhos na cadeia ou, na melhor das hipóteses, com tornozeleira eletrônica e com seus cúmplices nas suas mais diversas áreas também, né? O que faz assim com que ele ainda tenha um grande apoio assim de uma parcela da sociedade, o pessoal faz carreata, desafia a ciência, desafia a saúde, é uma coisa muito abstrata e incrível sob o olhar assim de uma pessoa racional, uma pessoa consciente do que acontece de uma maneira geral, né? O elo que faz com que essas pessoas elas se mantenham unidas é um troço chamado anticomunismo. Essas pessoas elas acham que os problemas brasileiros eles são provenientes de um comunismo existente aqui no nosso país. Então a saúde está ruim por conta do comunismo, a educação por conta do comunismo, o desemprego, a economia, tudo é fruto do comunismo. E simplesmente eles não se dão conta, porque no fundo são pessoas bastante ignorantes, né? Nós estamos vendo um momento da burrice e ostentação e da ignorância e ostentação, né? Elas não percebem que esse discurso anticomunista foi usado a vida inteira para fazer exatamente o que acontece hoje no Brasil. Você criar um inimigo imaginário, um inimigo abstrato, você não consegue entender o que está acontecendo e você acha que é a culpa desse fenômeno escondido. Isso se presta a você justamente não perceber que os ladrões, os gangsters, os bandidos, eles roubam o nosso país sem que a gente perceba. Isso está acontecendo exatamente agora. Enquanto ficam essas pessoas, como aquele personagem, né? O Dirceu Borboleta, querendo achar comunista em tudo quanto é canto para resolver os problemas do Brasil, e o presidente da República, né, ele usou como mantra na campanha dele combater o cocô. Vocês se lembram disso? Combater comunista e combater corrupto, né? Corrupto agora vai ficar difícil, né, presidente? Porque o senhor está trazendo todo mundo para dentro do seu governo para garantir o seu mandato até 2022. E deve conseguir, porque bandido conhece bem o sistema da lei, bandido conhece bem como é que proteger, como é que se protege outros bandidos, então é possível que o senhor chegue a 2022 com essa turma absolutamente experiente em ajudar a roubar o povo brasileiro. Mas o pior está na área econômica, né? Na área econômica nós temos os gangsters e os psicopatas. Gente, desculpa eu estar usando essas expressões, mas isso é fruto da realidade. O que nós temos dentro do governo brasileiro, na área econômica, são bandidos, são gangsters a serviço de todo esse poder econômico. Como eu disse a vocês, depois de terminar essa crise, nós, sociedade brasileira, terminaremos essa história mais pobres, mais endividados, com mais problemas, e esse grupo que está no poder e que usa Bolsonaro,
o anticomunista e seus retardatários comunistas também ao seu redor, esse pessoal todo vai ganhar muito dinheiro enquanto a gente fica iludido com esse bando de loucos. O traço triste dessa história de hoje é a humilhação que o exército brasileiro está sofrendo e a omissão da ala do contra-cheque militar dentro desse governo. Esse pessoal que, porque está ganhando um pouquinho mais no seu soldo, eles estão ajudando a entregar nossa pátria sem reagir em nenhum momento. Pelo menos publicamente, ninguém reagiu a essa humilhação, essa empulhação que uma pessoa com caráter e a moral de Bolsonaro está submetendo o nosso país e as nossas instituições, né? Eu deixo essa questão para a sua reflexão. Vou deixar as portarias para você que quiser estudar, você quiser aprofundar o tema aqui na descrição do nosso vídeo. E se você chegou hoje aqui, se inscreva, porque aqui já deu para ver, né? A gente não tem papas na língua. Gente, muito obrigado por estar aqui com a gente. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.